Boa tarde, estamos ao vivo no Vozão TV, coletiva pré-jogo, Avaí Ceará, técnico Enderson Moreira. Boa tarde, Boa Enderson, tarde. tudo bem? Tudo bem. Enderson, uma pergunta que até eu fiz aos dois rapazes que estavam aqui, né, o Fabinho e o Ricardinho, em relação a, no jogo contra o Grêmio, eles terem jogado muito bem juntos, né? E eu pergunto, você não costuma fazer isso? A maioria dos treinadores, sim. Os times jogam fora de casa, diferente do que jogam em casa. Mas, se você não faz, obviamente, um time como o Avaí normalmente faz esse tipo de situação, né? Jogar diferente, procurar mais, propor mais jogando em casa. Você entende que, se eles jogarem juntos, claro que você não definiu, não confirmou o time, nem manutenção, mas em caso deles jogarem juntos, teriam mais dificuldade? Seria mais difícil para eles jogarem juntos fora do que eles atuaram dentro de casa, jogando em seus domínios? Não, eu não compartilho muito dessa ideia, assim, né, de poder ter uma postura em casa, uma postura fora de casa. É evidente, quando você vai jogar fora de casa, às vezes o adversário impõe um ritmo mais forte em cima da sua equipe. Às vezes, muito no início de jogo, você tem que controlar um pouquinho mais essa volúpia, né, do adversário. Mas eu não penso dessa forma assim. Quando a gente põe uma equipe para poder jogar assim, eu sempre penso em equilíbrio, né? Uma equipe que possa atacar e defender bem. Acho que a gente já estou dando um furo para vocês. Assim, eu acho que a gente deve repetir a equipe, tá? A gente não vai fazer isso só se a gente tiver algum tipo de problema. A gente tem 3 treinamentos pela frente, mas a tendência é que a gente possa repetir a equipe, porque eu gostei, achei que ficou bem equilibrado. Nós jogamos contra um grande clube, um grande time, jogadores, né, que têm muita técnica, muita qualificação técnica, na verdade. E acho que a gente conseguiu não só marcar bem, mas a gente conseguiu atacar também bem, assim, com propriedade. E foi um start aí de uma formatação, de uma formação de equipe que eu achei bem interessante, assim. Espero que a gente possa manter e que a equipe possa, acima de tudo, manter um padrão de jogo, né? Uma ideia de jogo bem desenvolvida. Tem muita coisa para poder ser melhorada, né? Eu já falei isso com vocês, mas eu acho que foi muito interessante a atuação da equipe. Acho que funcionaram muito bem. O Ricardinho é um jogador que se adapta bem a várias funções. Eu até conversei um pouquinho com ele. Eu me lembro no Goiás, a gente tinha um meia, que era o Davi, e que a gente acabou colocando ele como volante a partir de um determinado momento. Era um meia que depois virou um volante. Quer dizer, ele só veio fazer um trabalho de armação um pouquinho mais atrás. E foi um pouquinho da ideia que a gente teve com o Ricardinho, de poder fazer com que ele possa estar mais de frente para o jogo. E ele tem muita qualidade nesse aspecto, e acho que a gente fez os dois fizeram um ótimo jogo, tiveram uma combinação, um encaixe muito interessante, e acho que a gente pode dar continuidade. Ô Enderson, boa tarde. Boa tarde. Você falou em manter o time, né? Mas já tem uma mudança certa, infelizmente o Richard acabou se machucando, né? E eu queria, meio que nessa linha também, muitos nesse jogo tão importante contra o Avaí. A primeira, eu estava esquecendo a questão do Richard, né? Porque não é uma opção tática, é uma questão física mesmo. A gente lamenta muito, né, que ele não possa dar uma continuidade, assim. Como eu falei, assim, eu queria vê-lo também jogar um pouco mais. Eu tinha dado a oportunidade para o Diogo, queria vê-lo jogando. O atleta de alto nível, ele não faz uma atividade em pró da saúde, né? Não é a atividade de jogar, o esporte de alto nível, ele não é para que a pessoa tenha saúde. Ele é um esporte de rendimento, de performance. Então, a linha é muito tênue, né, entre o desempenho e a lesão. É muito tênue, é muito próxima. Às vezes o atleta ele faz um pouquinho a mais e ele se lesiona, né? Então é muito difícil da gente poder trabalhar com o esporte de alto rendimento sem correr esse risco de lesão.
Às vezes um jogador nunca vai se lesionar numa temporada, mas às vezes o desempenho dele de alta performance também não é tão bom assim. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que conviver, tentar evitar o máximo possível. Quando a gente fala evitar o máximo, é não colocar jogadores que possam estar extremamente desgastados numa sequência muito grande, é o que eu sempre falo, né? Assim, é importante que o jogador possa entrar com um tanque cheio. Né? Às vezes o jogador ele não tem prazo suficiente para poder encher o tanque totalmente. E aí ele vai para uma partida de Série A, jogos decisivos, sem estar completamente recuperado, é sempre um grande problema. Tanto no aspecto de rendimento físico, do rendimento de jogo, quanto no aspecto também de uma possível lesão. Ô, Henderson, o Avaí não venceu ainda na competição, né? E até pela necessidade. Acho que a princípio, como o Ceará também briga pelo mesmo objetivo inicial, né? Vai precisar sair para o jogo, vai precisar vencer, aquela situação toda. Você acha que, então, é o momento de, com estratégia, você tentar surpreender o adversário e trazer o resultado? Acho que não tem muito assim a questão de surpresa, surpreender o adversário. A gente sabe bem o que o Avaí deve fazer, assim como o Avaí também sabe muito bem o que a gente faz. Surpresa nesse sentido a gente não tem muito. Agora, tem uma distância razoável que eu vejo, você saber o que o adversário faz e você conseguir neutralizar essas ações. Então, assim, não é que vai ter nenhuma surpresa de um lado ou do outro, mas o que vai ter sempre é um jogo de imposição de uma equipe tentando evitar que a outra possa desempenhar o seu melhor. O Avaí tem feito ótimos jogos, é uma equipe bem armada pelo Geninho, ele tem variado um pouquinho vários jogadores. Eu já vi alguns jogos, estou vendo outros aqui, a gente está estudando bem a questão do adversário, para fazer algum encaixe um pouquinho diferente, mas assim, é um jogo extremamente difícil. Eu joguei várias vezes ali na ressacada, né? E sempre foram jogos extremamente difíceis. Já fui lá muitas vezes. É um jogo complicado. Então, assim, a gente não espera nada diferente. O companheiro aqui, Lucas, falou do jogador lesionado. Até o técnico passou aí uma semana ou mais no DM. Imagina Mas eu estou bem agora. Eu estou me condicionando, estou ficando melhor. Imagina o jogador, né, que está lá correndo. Mas eu fiz essa pergunta há pouco tempo para o Fabinho. Jogar dentro de casa é de uma forma, e fora de casa é de outra, mais fechado? Ou isso não existe mais no futebol? Sim, existe. Tem equipes que usam desse artifício, mas eu particularmente não gosto muito assim, entendeu? Dá um exemplo assim, acho que o jogo nosso contra o Cruzeiro, o próprio Goiás, eu acho que a gente jogou um jogo interessante assim, em termos de estar fora de casa, mas atacando, buscando o jogo, buscando criar situações, né, buscar a ofensividade. Então, assim, eu gostaria que a nossa equipe tivesse esse comportamento, assim, né, de poder ter uma postura muito parecida jogando dentro e fora de casa. É claro que jogando dentro de casa com o nosso torcedor tem sempre um clima um pouquinho diferente, especial, mas que dentro de campo a gente gostaria que tivessem atuações muito, muito próximas. Assim. Henderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você falou algumas vezes aqui, falou também em coletiva pós-jogo, da situação de observar o teu time pós-parada para a Copa América de uma forma diferente. Mas o jogo contra o Grêmio, e aí abriu uma situação, não só o do Grêmio, mas contra o Cruzeiro, o time foi muito bem, mas ainda havia algumas situações que você falava da transição de um treinador para o outro, né? Eu te pergunto agora, depois desse jogo contra o Grêmio, você acha que até antes da Copa o time vai, claro, começar a jogar da forma que você quer, ou você ainda olha ainda para essa parada da Copa, Henderson? Não, eu acho que a gente assim, melhorou muito. Assim, eu acho que a gente jogou com as linhas muito próximas contra o Grêmio. Desculpa. Eu acho que a gente acabou criando assim, muitas dificuldades para eles nesse aspecto. Acho que a gente fez muito daquilo que eu penso, mas ainda falta muito. Assim, a gente deu alguns passos bem interessantes, mas ainda falta muita coisa. Mas já foi assim, com um perfil um pouquinho diferente. Assim, eu acho que uma forma de encaixe um pouco diferente daquilo que era feito pelo Lisca, e muitíssimo bem, né? Não é à toa que ele conquistou tantos bons resultados.
Mas agora com algumas coisinhas mais do que eu penso. E acho, assim, que a gente vai conseguir concretizar mais. Eu espero que a gente consiga continuar crescendo sempre um pouco melhor. Anderson, em relação à questão de elenco, né? O Ceará tem alguns jogadores que frequentemente vem alguns segurando no banco de reservas, outros nem tanto. Alguns jogadores que ainda não foram utilizados por você. A nível de goleiro, ontem o Robson veio aqui e falou que vai ter que contratar de forma urgente, isso muito por conta da lesão do Richard. E ele até nos passou que o nome é o Anderson, que a negociação está sendo destrinchada e deve ter um desfecho em breve. Mas, em relação ao que você tem no elenco, alguns jogadores como Vitor Feijão, e ainda em relação... Porque alguns deles, pelo menos, chegaram a informações que interessavam outros clubes, né, para empréstimo. Mas como é que você vê a situação desses atletas? Percebi essa semana que você observou muito o jogo-treino aqui contra os meninos do Sub-20 que estreiam hoje no Aspirantes. Qual é a análise em relação a esses jogadores que estão sendo menos utilizados? É emprestar, é manter no elenco e utilizar? Como é que você está vendo, ponto por ponto, desses jogadores que eu citei? Assim, tem casos e casos, né? Vamos falar assim de 2 casos específicos. Um deles é o Romário, o outro o Alex Amado. São jogadores que estão vindo, né, de um período enorme de inatividade. Eles precisam recuperar não só a questão física, mas a questão do trato com a bola, do jogo, da treinabilidade, que eu acho que eles estão melhorando muito, né? Os outros 2 jogadores são 2 jogadores muito talentosos, tanto o João Paulo quanto o Feijão, jogadores jovens ainda. Ainda talvez não tenham conseguido colocar todo o seu jogo, né, em prática ainda. Estão treinando, a gente tem observado. Quando achar que eles possam merecer uma oportunidade, a gente, né, vai dar. Às vezes o jogador treina bem, faz tudo do jeito que poderia ser feito, mas às vezes não surge uma grande oportunidade. Eu sempre falo com eles assim, né, eles precisam estar preparados. A oportunidade ela pode surgir amanhã, pode surgir no próximo jogo, daqui a 2 meses, 3 meses, às vezes no final do campeonato. O mais importante é que eles possam estar preparados. Agora, se acontecer alguma possibilidade que possa ser interessante para o Ceará, possa ser interessante para esses atletas, a gente não tem a menor intenção de poder reter qualquer tipo de atleta que tenha uma possibilidade mais interessante e melhor para eles. Anderson, na última coletiva, eu não sei se foi após jogo ou se foi antes do último jogo, mas você falou, acho que foi pós-jogo sim. Você falou da possibilidade de jogadores que já vinham deixando ali o departamento médico, passando pela transição, chegando aos treinos com bola, notadamente o Wesley e Felipe, aí por isso eu lembrei que foi o pós-jogo, porque você nos lembrou que na terça-feira tinha um match treino com o Sub-20, que ia observá-los, né? E que o Matheus Gonçalves também já estava deixando o departamento médico, estava chegando ali na transição, né? Algum desses atletas já em condição de você pelo menos levar e ser uma opção para esse jogo contra a equipe do Avaí? Acho muito difícil, assim. Acho, sinceramente, assim, pelo que a gente observou, eu acho que eles demandam um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, né? Então, eu acho difícil que a gente possa ter algum desses atletas à disposição. O Matheus Gonçalves é um atleta que tem um período de inatividade curto, pequeno. Então, assim, depende muito de como ele vai se desenvolver nos próximos dias, assim, né? Eu não posso cravar que ele vá ou não vá, mas assim, eu acho que é mais prudente, talvez seria mais prudente que a gente pudesse pensar no Matheus Gonçalves para outra semana. O Wesley e o Felipe, a gente tem que observar que é um período maior de inatividade. Então, assim, eles vão ter momentos que eles vão conseguir avançar bem no processo de treino. Às vezes vão ter que dar uma segurada, para que a gente possa tê-los mais inteiros possíveis. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse um pouco também desse encaixe, né, do Thiago Galhardo e o Bergson. E falando um pouco mais também sobre o Bergson, você chegou a utilizar ele no segundo tempo, né, no começo, até entrando um pouco mais aberto. Queria que você falasse também como é que sai a tua avaliação assim, dele jogando esses 90 minutos como centroavante. E se você, quando ele chegou, se você teve assim, alguma ideia de utilizá-lo até mais aberto, assim. O Bergson eu conheço bem, assim, já enfrentei algumas vezes, acompanho o Bergson há algum tempo. É um jogador que tem uma característica de muita agressividade, um jogador que tem muita força, tem movimentos de profundidade assim, bem interessantes.
e que pode transitar um pouquinho entre um jogo mais centralizado, um jogo um pouquinho mais aberto, como um segundo atacante, entendeu? Mas eu acho que ele fez um bom jogo ali como centroavante, que é a posição, eu acho que ele que mais jogou, que ele mais tem, talvez, onde ele se sente mais à vontade, né? E acho que a tendência é que a gente possa manter nessa função. Assim. Ô Anderson, você é favorável a este torneio aí que está praticamente certo? No final aí para Ceará, Fortaleza, Vasco, Palmeiras, é favorável? Eu queria apenas trabalhar taticamente, coletivos. É uma boa no final fazer este torneio? Olha, eu acho que pode ser interessante a partir do momento que a gente não coloque esse resultado como uma coisa importantíssima, entendeu? Na verdade, vamos falar a verdade, assim, são jogos amistosos, né, em forma de um torneio, para que a gente possa avaliar atleta, a gente possa avaliar a equipe, possa avaliar algumas possibilidades. Agora, não pode servir de caos porque não conseguiu um bom resultado ou porque ganhou esse torneio, né, e transformar isso em uma coisa maravilhosa. Não, é um torneio amistoso que pode servir para a gente para poder usar alguns atletas que foram pouco utilizados, observar a equipe no momento, né, diferente do que aquele jogo de valendo 3 pontos, onde sempre a responsabilidade é muito maior, né? Então, pode ser muito interessante nesse aspecto. Ô Anderson, em relação a Quixadá, Juninho Quixadá, o que é que te passaram? O jogador já faz ali um trabalho há algum tempo já de transição. O que é que te passaram sobre ele, sobre este jogador, Anderson? Olha, o Quixadá tem treinado, né, no momento de transição, tem evoluído, assim, a gente tem ficado muito feliz com essa perspectiva, com essa possibilidade assim, de avanço, né? Mas como qualquer outro jogador, o Wesley, o Felipe, a gente está com muita atenção, muita tranquilidade, para não forçar nenhuma situação que não possa ser favorável, tanto para o clube quanto para o atleta. Anderson, a nível de scout, fazendo algumas análises, principalmente em relação a esse começo de Campeonato Brasileiro, dá para se perceber que o Fabinho e o Fernando Sobral são os 2 jogadores que estão entre ali o top 5, entre os 6, na verdade, com mais desarmes. Dentro dessa situação de variação tática que você gosta de fazer, gosta de proporcionar dentro do time, você já testou alguma vez, já utilizou em treinamentos alguma vez o Fernando Sobral nessa mesma posição que hoje o Ricardinho joga, aquele volante que sai para o jogo com a bola dominada e que tem uma boa distribuição? Já fiz alguma avaliação já, acho uma possibilidade boa também. A gente pode variar, às vezes, o Ricardinho mais para o lado, ele por dentro, ou um outro atleta pelo lado e ele por dentro. Assim, é uma possibilidade boa também. Fechou. Obrigado, Fechou? professor. Bom treino. Gente, um abraço. Boa tarde.